do nosso simpósio, né? Plantas Sagradas, Discussões e Debates desde a América Latina, né? Na América Latina. Esse simpósio coordenado por mim, pelas queridas, né? Aliana Caicedo e Diana Negrin, né? Que já deve estar a caminho aqui, subindo com a gente. E hoje nós, então, encerramos o nosso simpósio com a nossa terceira sessão, né? Que se intitula Efeitos da Globalização, Aspectos Políticos, Legais e de Legitimidade das Plantas Sagradas. Então, nós vamos ter aqui 4 apresentações, inclusive as coordenadoras desse simpósio vão fazer suas apresentações, né, hoje, né, debatendo, discutindo, né, o trabalho né, mutuamente uma da outra. E eu vou, então, agora passar a apresentação da nossa primeira ponente, né? Nossa primeira apresentadora aqui, que é a Janaína Alexandra Capistrano, né? Então, a Janaína é da Universidade Federal de Tocantins, né? E do Rio Grande do Norte. E ela vai falar hoje, o título do trabalho dela de hoje é Epistemologias do Sul no uso e circulação de drogas, os circuitos psicoativos da Jurema e da ayahuasca e da Jurema. Ela é pós-doutoranda no programa multidisciplinar de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, doutora em Ciências Sociais também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Sociologia pela Unesp e bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Unesp, né, Universidade Estadual de São Paulo. Ela foi aluna especial de intercâmbio no curso de mestrado em Ciência Política do Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile, em 2001, e em 2004 também foi bolsista da Universidade de Verão de Gandia, na Espanha, e entre 2013 e 2014 também realizou um estágio doutoral na Universidade de Valência, na Espanha. Atualmente ela é professora no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal, como eu disse, do Tocantins, né? E os temas de interesse de pesquisa dela mais relevantes são política, memória e história na América Latina e as interfaces entre religião, política e substâncias psicoativas ou drogas, né? Então, eu passo então a palavra, né, para a Janaína. Você tem cerca de 15 minutos, né? Fica à vontade, então, né? E pode começar a sua apresentação. Aí, não sei se você vai apresentar slides, se você for apresentar, a Aliana tem que habilitar você como... Não, não vou apresentar slide. Tá bom, então fica à vontade, Jana. Tá. Obrigado, Sandra. Gostaria de saudar a presença de todos, agradecer também a aprovação do meu trabalho no simpósio e saudar também as organizadoras do simpósio, né, e o fato de estarmos aqui presentes numa atividade organizada inteiramente por mulheres, né? Então, são 3 mulheres aí, e esse fato acho que cria um contexto bastante positivo, né, de inserção das mulheres na academia. Então, agradeço e mando meu axé aí para todas. Bom, hoje eu vou falar um pouco dos resultados da minha pesquisa de doutoramento, né, que foi entre 2011 e 2015, e um pouco dos resultados da minha pesquisa de pós-doutoramento, que eu estou encerrando agora em 2020, né. Então, no meu doutorado, eu pesquisei a presença pública do Santo Daime, que é uma das religiões ayahuasqueiras brasileiras, né? E agora, durante o pós-doutorado, eu aprofundei um pouco mais essa questão, abordando os grupos religiosos da Jurema, né? Eu preparei aqui um guia, né, para minha apresentação, então eu vou ler um pouco, mas também vou improvisar, inserindo outros elementos, além do que já está escrito aqui, né, para ver se consigo aproveitar bem o tempo. Então, estou me referindo, né, ao contexto contemporâneo, né, nesses trabalhos, e estou me referindo a grupos de caráter religioso, que são denominados religiões ayahuasqueiras e cultos da Jurema,
né? Então, para quem não conhece, as religiões ayahuasqueiras são grupos que nasceram no Brasil no início do século XX, né? São formados, é um grupo formado basicamente por três religiões e as suas vertentes, né? O Santo Daime, a Barquinha, a União do Vegetal. Eu concentrei as minhas pesquisas no Santo Daime, né? Então, são grupos que emergiram recentemente, né, no campo religioso brasileiro. E quando eu falo de cultos da Jurema, aí já desponta também uma diferença, né, entre esses grupos, porque a Jurema não possui vertentes muito bem definidas, né, e com arcabouços doutrinários muito fechados, né, e consolidados, como as religiões ayahuasqueiras têm. Então, dentro do campo de pesquisa da Jurema, se convencionou a chamar os grupos, né, que possuem diferentes desenhos rituais, né, muito diferentes, né, de cultos da Jurema. Né? Então, a grosso modo, esses cultos da Jurema, eles se constituem em investimentos simbólicos, né, que se dão em torno da planta da Jurema, que é uma árvore típica do Nordeste brasileiro, ou da substância, né, produzida a partir de partes dessa árvore, né? Independente das espécies envolvidas ou independente também da fórmula desenvolvida para criar a substância da Jurema. Então, esse é um diferencial em relação também às chamadas religiões ayahuasqueiras, que possuem, né, fazem investimentos simbólicos também em torno de substâncias, né, que possuem nomes próprios de acordo com o grupo, Santo Daime, Vegetal ou Santa Luz, né? Mas as religiões ayahuasqueiras, elas recebem esse nome, inclusive, né, porque possuem uma fórmula, né, para essa substância, né, supostamente, né, segundo esse trajeto, né, da regulamentação, se instituiu uma fórmula que é chamada de fórmula básica, né, e a Jurema não tem isso, né, então a fórmula da Jurema, ela muda muito também de acordo com os grupos. Então, se convencionou a chamar de cultos da Jurema, considerando que cada grupo vai ter um desenho ritual muito específico, vai ter uma fórmula de substância específica, né? Vai ter os seus investimentos simbólicos conformados de uma determinada maneira, né? E conformando determinados rituais, enquanto que as religiões ayahuasqueiras, elas possuem um formato mais bem definido, né, e fechado, podemos dizer assim, bem como uma fórmula comum, reconhecida, né. Bom, depois desse mapeamento, esse panorama bem básico, né, desses grupos, né, eu gostaria de dizer, então, que eu considero esses grupos como espaços onde os conhecimentos e práticas, né, sobre os usos de substâncias psicoativas, né, que são conhecimentos e práticas característicos dos povos ameríndios, sobrevivem, né, ligados a perspectivas cosmológicas sobre o mundo, né? A partir dessas perspectivas, né, cosmológicas, são engendrados movimentos de reprodução, transformação e adaptação de modos de vida e dos rituais relativos ao consumo dessas substâncias, né? Logo, né, portanto, trata-se de, considero, então, que esses espaços, né, constituídos por esses grupos, trata-se de reservas epistêmicas, né, que há séculos, né, de certa forma, resistem, né, resistem aí entre aspas, aos investimentos de ordem colonial que buscam suprimir, né, essas reservas epistêmicas. E aí eu uso resistem entre aspas, né, pensando numa discussão que o Andreas Hofbauer traz, que é um estudioso das religiões de matriz africana, né, um estudioso também da questão racial no Brasil, né,
Então, ele vai relativizar essa ideia de resistência, né? E através da percepção do movimento, né, que esses grupos promovem, né, na sua formação, né, durante a história, através também da percepção da negociação que esses grupos estão estabelecendo o tempo todo, né, com a sociedade mais ampla, né? Então, esses grupos religiosos, né, de matriz africana, eles possuem uma dinamicidade muito grande, né? Então, não teria assim um formato, um desenho, né, uma cultura fechada e monolítica, né, que permitisse pensar numa resistência, né? Então, ele muda um pouco ele vai fazer uma crítica a essa ideia de resistência e pensar a resistência como contrapoder, né? Mais um movimento que pega, reelabora, cria, né? E gera um contrapoder dentro desse contexto de dominação e opressão. Então, não é só uma resistência, e eu pego um pouco dessa ideia dele para trabalhar também essa percepção que eu tenho do movimento dessas religiões psicoativas, né? Então, são reservas que resistem, né, a um investimento de ordem colonial. Então, portanto, eu estou falando também de um contexto de colonialidade do saber, né, e aí me inspirando em Walter Mignolo, né, quando ele fala da desobediência epistêmica e a colonialidade do saber, né, como esse conhecimento que se impõe através do paradigma moderno ocidental, né, da racionalização moderna, né? Então, estou me referindo, portanto, né, ao tratar desses grupos e dessas reservas epistêmicas, né, a uma diversidade epistemológica, né, que é denominada, né, por Boaventura, né, e Sousa Santos, né, de epistemologias do Sul, né? E que, segundo a definição do autor, né, são as epistemologias do Sul são um conjunto de intervenções epistemológicas, né? Então eu considero esses grupos como intervenções epistemológicas nesse contexto da colonialidade do saber, em que predomina a episteme racionalista, disjuntiva, ocidental, né? Então, epistemologias do Sul são um conjunto de intervenções epistemológicas, e essas intervenções elas vêm acompanhadas do uso de psicoativos, né, que denunciam a supressão da colonialidade do saber, né, valorizam os saberes que resistiram com êxito, né, ao longo da história, e investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos. Então, eu considero também que esses grupos, ao participarem da arena pública, do espaço público, eles estão também investigando as condições de diálogo, né, entre conhecimentos. Então, a compreensão de que os referidos grupos representam epistemologias do Sul, ou reservas epistêmicas que atuam no campo da exterioridade e da fronteira, porque eles não estão totalmente inseridos, né, dentro do paradigma moderno, ocidental, eles estão atuando na exterioridade e na fronteira. Então, surgiu, né, através dessa compreensão de que eles representam epistemologias do Sul, surgiu através do estudo das características dos rituais praticados por esses grupos e da sua recente presença no espaço público enquanto demandantes de direitos, né? No campo ritual, a relação com a substância psicoativa produz um pensamento onde a natureza não figura como dimensão separada do homem e da sua espiritualidade, né? Como projeta o dito paradigma ocidental. Por isso, são possíveis concepções que associam elementos do mundo vegetal a seres divinos e a remédios ao mesmo tempo, a cura material e espiritual. Nesse sentido, cabe destacar a percepção de que certas plantas e compostos naturais, como a ayahuasca e a jurema,
constituem-se para esses grupos, desde esse ponto de vista, né, em seres que possuem uma dignidade de existir e ensinam por meio de relacionamentos horizontais. Esse pensamento poderia ser, portanto, qualificado, né, aí tomando como referência Edgar Morin, como pensamento dialógico, que é o pensamento que articula o pensamento simbólico, mitológico, mágico com o pensamento empírico, técnico, racional, enraizando-se no que ele chama, né, de unidualidade do arquiespírito, que surge através da ação e do conhecimento na aurora das primeiras civilizações, né? Então, tal articulação de pensamento, de unidade na diferença, encontra-se sintetizada na afirmação exemplar de que os povos ditos arcaicos faziam vudus, mas não deixavam de afiar suas flechas, unindo magia e tecnologia. Os grupos de caráter religioso que cultuam a ayahuasca, ou daime vegetal, ou Santa Luz, e a Jurema, manifestam essa dialógica e desafiam a especialização do olhar cientificista que procura enquadrar os usos dessa substância segundo funções terapêuticas ou religiosas, impondo a disjunção entre sagrado e profano. Dada a horizontalidade e circularidade, horizontalidade porque o pensamento é dialógico, e circularidade porque a episteme, a perspectiva é cosmológica, né? Então, dada a horizontalidade, a circularidade desse pensamento, ele é pluriversal e pluritópico, né? Porque são vários lugares de fala, né? Então, são várias formas de versar, né? E também de estar, né? Dentro dessa perspectiva e pensamento. Então, em virtude disso, esse pensamento possui uma potência para a complementariedade, para a reciprocidade, proporcionalidade, solidariedade e a correspondência. Logo, no campo a que chamamos de espaço público, onde tais grupos interagem com a sociedade envolvente em torno de questões de interesse comum, os mesmos operam segundo essa lógica, negociando elementos que garantem a sua existência. Mais recentemente, por exemplo, a autoproclamada relação do seu arcabouço as suas peculiaridades, né, uma cultura nativa dentro da sociedade brasileira, isso traz à tona um ponto de contato com a episteme dominante, com a qual esses grupos estabelecem diálogo. Essa estratégia, que podemos chamar de argumento culturalista, né, segundo o antropólogo Emerson Jumbelli, evoca a legitimidade da diferença dentro de uma unidade, que é bem característico dessa dialógica. No caso do Santo Daime, uma das religiões ayahuasqueiras, esse argumento se desenvolve e se consolida através do processo de regulamentação da ayahuasca, movido pelo aparato estatal brasileiro e seus agentes. No bojo desse argumento é mobilizado o referente Povos da Floresta, que oriunda do movimento ambientalista denominado Aliança dos Povos da Floresta, liderado por Chico Mendes e o indígena Ailton Krenak, e que reuniu índios, caboclos e seringueiros no final da década de 1980, com o objetivo de reivindicar mudanças na política econômica para a Amazônia. Incluir o uso da ayahuasca sob a égide dessa nomenclatura, desse referente, né, tem uma função política, pois significa incluir essa prática no conjunto de costumes e crenças compartilhados pelos grupos representados por esse movimento. Um resultado evidente dessa estratégia foi a criação da reserva extrativista Mapiá Inauini, em 1989, onde reside a comunidade sede do Santo Daime, Sefo. Entretanto, esse referente perpassa o discurso de muitas lideranças do Santo Daime, como é possível observar nas seguintes narrativas. Já vou encaminhando para o encerramento, tá? Estou acompanhando meu tempo aqui. Então, eu trago algumas narrativas, duas delas foram coletadas através de entrevistas com lideranças do Santo Daime, e uma delas através de um documento oficial da religião. Né? Então, a primeira narrativa
que remete a esse referente dos povos da floresta é o do dirigente e liderança Paulo Roberto, né, que participou da primeira comissão de investigação do governo brasileiro sobre as religiões ayahuasqueiras e depois se tornou um líder religioso, né, do Santo Daime. Então, quando eu pergunto para ele como foi esse processo, a entrevista é de 2011, né, então provavelmente ele deve ter elaborado tudo isso, mas ele descreve da seguinte maneira, né? Eu me dirigi ao coronel, fui lá com o padrinho Mário e conversei com o coronel. Eu me lembro que não era eu que estava falando. Eu falei quase umas 2 horas assim, e eu falava muita coisa que eu não sabia. Eu falei, como é que eu sei disso? Ia vindo, em suma. Então eu falei isso. Isso não é um crime. Esse pessoal não é bandido. Não existe tráfico, não existe vício. Isso não é uma droga. Isso não tem absolutamente o perfil de uma droga. Isso é uma tradição cultural religiosa muito antiga, aqui dos povos da floresta. Então, precisa ser tratada nesse sentido, porque aí o coronel falou, pô, eu estou entendendo, mas e aí, o que a gente faz? Brasília está pedindo uma solução rápida para isso. Aí eu falei, então vamos formar uma comissão científica. Eu sou psicólogo e se quiser eu organizo a comissão. Então é interessante também como ele vai justificando, né, explicando como que a argumentação dele também surge de uma inspiração, né, de uma inspiração que tem uma relação com o Santo Daime, né? Então aí a gente vê também uma dialógica entre mito, né, e técnica, né, nessa argumentação dele. Depois tem um depoimento da Maria Alice, e ela diz o seguinte, que é uma dirigente uma liderança, né, na verdade, do Santo Daime, que é muito conhecida mundialmente, e ela diz o seguinte: eu sigo esse caminho e, mais além de tudo isso, né, minha missão me levou a muitas coisas, a compartilhar com povos indígenas da Amazônia, participar da Aliança dos Povos da Floresta, de outras regiões da Amazônia. Já estou terminando, tá? E depois a gente tem também depoimento, vou falar rapidamente aqui, do Alex Polari, né, numa carta que ele envia já para um contexto onde se está discutindo a patrimonialização da ayahuasca, né? Então, saindo já da ideia de regulamentação, entrando para uma... já passou 5 minutos? Tá, vou encerrar. Uma ideia de patrimonialização, né? Então, ele diz o seguinte: dando este testemunho, temos crescido em todo o mundo, difundindo nossa língua, nossa cultura e a espiritualidade dos povos da floresta. Eu vou encerrar com a Jurema, no que diz respeito à Jurema, né, em decorrência da sua plasticidade típica, né, até mais ou menos a década de 1990, não se falava de culto da Jurema, muito especificamente, né, mas de práticas da Jurema. Mas no século XXI, a Jurema começou a traçar um percurso, né, da invisibilidade à visibilidade por meio de um movimento que procura afirmar a tradição a partir de determinados elementos característicos, né? É nesse contexto que o culto é afirmado como Jurema sagrada, né? E é definido a partir de elementos que estariam mais próximos às origens ameríndias e mestiças. A emergência desse movimento ocorre sob a incidência das políticas de promoção da igualdade racial e política, de combate às desigualdades, que a partir do primeiro decênio, né, desse século agora, reconhece os povos de terreiro como sujeitos de direitos. Então, dentro do argumento culturalista, né, mobilizado pelos adeptos da Jurema, nesse contexto, o referente povo de Jurema emerge no espaço público vinculado à mobilização dos chamados povos de terreiro, buscando gozar do mesmo reconhecimento, uma vez que se identificam como povo tradicional. Por fim, aqui a conclusão: quando me refiro a circuitos psicoativos da ayahuasca e da Jurema, estou me referindo primordialmente aos movimentos do pensamento dialógico que caracterizam essas reservas epistêmicas e aos quais se atrelam ações de circulação
dessas drogas. É isso. Muito obrigado, desculpa a demora. Achei que era 20 minutos, Okay. né? São 15 minutos, né? 15 minutos, né, Aliana Diana? É isso que a gente está programando, mas sempre tem um, né? Que a gente fala que 20, aí vai ficar meia hora, né? Então, aí a gente não consegue depois fazer pergunta e debater. Bom, então, obrigada, Janaína, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu vou, palminhas, né? Agora apresentar a nossa segunda ponente, né, de hoje, que é também coordenadora desse simpósio, né? A querida Diana Negrin da Silva, que vai apresentar o trabalho Um Território em Branco, né? Um Território em El Blanco, o peiote sagrado e sua coisificação. A Diana é doutora em Geografia Humana e licenciada em Estudos Latino-Americanos e Letras pela Universidade de Califórnia, em Berkeley, e atualmente ela é professora de Estudos Urbanos e Migratórios na Universidade de São Francisco, né? Ela já obteve vários prêmios por seu trabalho de pesquisa, entre esses, né, um da Fundação Ford, e ela é membro do Sistema Nacional de Investigadores. Suas investigações têm um enfoque interdisciplinar e transnacional, que inclui estudos culturais, teorias críticas de raça e etnicidade, estudos ambientais, estudos de urbanismo e geografia histórica. Ela publicou vários textos em revistas e livros e é autora da obra Racial Authority, Wiharika Youth Activism and the Right to the Mexican City. Né? Então, eu passo agora a palavra à Diana, né? E também cerca de 15 minutos, sempre com, né, como você, fique à vontade. Então, Diana, né? Sua apresentação, você vai usar... Bom dia. Vou apresentar diapositivas. Necesito poder compartir mi pantalla. Sí. Você tem que ser anfitriã, né? Muy bien, ya está. Pues buenos días, muy buenos días. Para mí es un placer despertarme. Aquí son las 5:30 de la mañana en Oakland, territorio ocupado Huichún, aquí en el norte de California. Y quería presentarme primero un poquito en este contexto de investigación, porque creo que pues para muchos quizás quienes investigamos y trabajamos de cierta manera este tema, pues es bien importante, yo creo, la posicionalidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación también con el contexto del tema? En algunos casos, pues para mí el peyote es un tema de investigación, pero también de lucha, porque está en peligro, está bastante amenazado y hay diferentes personas, biólogos que están hablando de que podríamos estar viendo en 10 años una desaparición, ¿no? de una planta sagrada que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales. Y estamos hablando de una amenaza en sus territorios endémicos, ¿no? que es muy importante. Y para los pueblos indígenas, creo que Janaína ahí nos dio un marco teórico que pues yo también utilizo, ¿no? Esta cuestión de colonialidad, esta cuestión de hacer metodologías dialógicas, ¿no? Y de comprender estos procesos sociales y políticos que intervienen plantas, ¿no? Plantas sagradas, plantas de poder, plantas que para muchas personas se consideran, ¿verdad?, seres también. Entonces, pues comienzo con esta foto que es aquí se ve que estaba en un carro, tomada de mi carro, en Wirikuta, San Luis Potosí, México, donde está el trópico de Cáncer. Y pues titulé esta ponencia El territorio en el blanco, porque precisamente es este territorio Wirikuta donde crece el peyote de forma endémica desde el altiplano de Potosí hasta el sur de Texas, el desierto chihuahuense, pero pues básicamente todo el territorio donde crece el peyote está sufriendo diferentes tipos de amenazas. El enfoque en Wirikuta es por su relación sagrada con el pueblo wixárika, porque es un lugar que es un lugar de peregrinación ancestral.
¿no? Para los Wirraritari, y de cierta forma también hay otros pueblos indígenas que han tenido una relación con este espacio territorial, los Nayeri, los Rarámuri, que están ya más hacia el norte, y los Nayeri, que están en el estado de Nayarit, también han utilizado el peyote de forma histórica, sin embargo, muy diferente, muy diferente a los Wirraritari. Entonces, los Wirraritari o los huicholes son como el pueblo indígena favorito, ¿no? Relacionado al peyote. Y bueno, es aquí precisamente donde ya desde hace 10 años se ha estado llevando una lucha muy intensa en contra de, primero, concesiones mineras, pero ahora son compañías hueveras, porcícolas, agroindustria, que está arrasando mucho más rápidamente ahorita que la minería, que está un poco detenida, y también lo que vienen siendo pues el consumo, el turismo de peyote, ¿no? Entonces son diferentes actividades en cuanto a escala, pero todas en conjunto han dado un campo de pleitos entre campesinos y habitantes que viven en el altiplano, también de forma histórica muchos de ellos, otros ya como migrantes más recientes, y hay un montón de actores también, ¿no? Aliados no indígenas. Entonces ahí es donde está como el meollo. Y en particular en estos años han habido unos encuentros muy tensos entre diferentes actores que están interesados en el peyote por sus propiedades, por lo que se relaciona a la espiritualidad. Yo creo que hay un valor agregado que se le ha dado con los medios, con los círculos de la nueva era, neoindígenas, y entonces el peyote ahora tiene muchos significados que también forman parte de ese debate, de esa disputa política y social. Y nomás para marcar que en estos 2 meses, en particular, tanto en Estados Unidos como en México, se han dado momentos muy fuertes de conflicto precisamente por quienes tienen el derecho de hablar a nombre del pueblo wixárika, quienes tienen el derecho de circunvalar el derecho del pueblo wixárika como uno de los pueblos más identificados con el peyote, y de qué formas se están utilizando a veces a individuos o simplemente al nombre wixárika para justificar proyectos de despenalización en Estados Unidos. Y en el caso de México, ahorita hay una iniciativa que busca reclasificar, que podría ser muy interesante en el campo de la despenalización. Sin embargo, tiene consigo pues también una carga muy fuerte en cuanto al impacto que podría tener ecológicamente y culturalmente. Entonces, ¿a qué se deben estas críticas por parte del pueblo wixárika, por ejemplo, o de otros miembros de pueblos indígenas como de la Iglesia Nativoamericana de Estados Unidos? Gran parte de la comunidad psicodélica se estremece ante la idea de que sus prácticas podrían ser etiquetadas como explotadoras, insostenibles o no éticas. Muchos se preguntan la razón por la que se están erigiendo barreras raciales y étnicas en torno a los usos legítimos e ilegítimos de lo que se conocen como plantas sagradas, medicinas ancestrales o enteógenos. Entonces, aquí la próxima diapositiva es de un cuadro que hizo un artista wixárika en 1973. Quieraca guarda la entrada a Wirikuta. Y este cuadro para mí sigue siendo muy emblemático porque Juan Ríos Martínez hizo una serie de cuadros de estambre con cera sobre Wirikuta y sobre el viaje a Wirikuta y el sacrificio, ¿no? Y dentro de su obra, el sacrificio es muy importante. Y aquí vemos, ¿no? Una rata, donde estoy moviendo el cursor, que había sido un peregrino, que por no cumplir la ayuna antes de llegar a la tierra del peyote, se convierte en rata, ¿no? En vez de peregrino. Y ahí está su lengua pegada a la fruta del cactus, la tuna, que es lo que había comido. Y atrás hay peregrinos cargando
la jícara sagrada, que tienen todos los elementos, ¿no? Los elementos de la ceremonia, los elementos de lo que es la preparación. Y aquí, este es Quieraca o Imucui, que es el que guarda la entrada a la tierra sagrada de Wirikuta, donde crece el peyote, y el peyote está creciendo ahí de sus patas. Y como síntesis, este cuadro es como muestra de lo que se necesita cumplir. Es un cumplimiento con los antepasados, es una preparación para poder llegar adecuadamente, correctamente a la tierra del peyote, ¿no? Y si no lo hace uno, ¿no? Si no cumple uno las ayunas, la castidad, ¿no? Muchos elementos, ¿no? El caminar, la confesión comunal, es muy posible que le va a ir mal a uno, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un cuadro que también representa lo que para mí ha sido lo que yo comprendo del peyote, ¿no? Que es un ser venerado. Yo crecí desde chiquita con relación al pueblo wixárika, y sí ha sido muy diferente ver cómo se utiliza el peyote fuera, ¿no? de este ámbito más tradicional que conozco yo, pues. Entonces ahora, ¿no? Lo que pasa es una gran cosificación de la planta a nivel global. Estas son nomás 2 imágenes que uno puede encontrar fácilmente en la red. Yo pertenezco a un par de grupos en Facebook, que son grupos que se dedican a la identificación de la planta, y luego hay una que es de venta de plantas. Entonces, pues es mi etnografía, porque mucho se mueve ahora, ¿no? Dentro del Internet. Y pues algunos de estos obviamente son cultivados, pero en general lo que está sucediendo es que no hay uno no sabe de dónde viene el peyote. Mucho del peyote que se está consumiendo ahorita es en polvo. He escuchado múltiples veces y he visto también en las redes, ¿no? Desde las fiestas a Ibiza, a fiestas en Estados Unidos se utiliza. Pero más que nada, a mí lo que me preocupa es de la forma en que también se está utilizando cada vez más por círculos de índole espiritual, que están no nada más cosificando la planta y vendiendo la planta, traficando la planta, que es algo que los locales del altiplano han seguido pues sonando la alarma de la violencia, del narcotráfico que se ve en la zona. Los biólogos que están yendo a la zona están viendo, ¿no? Lugares en donde existían peyotes, quizás familias de 150 años que de un año a otro ya no están, nomás se ve como el cráter. Y bueno, también está esta cosificación de la espiritualidad que va de la mano, ¿no? Entonces aquí son solo 2 ejemplos. Tu experiencia de una auténtica ceremonia con peyote puede incluir camping en el desierto, de San Miguel de Allende a Real de 14, puedes ir ida y vuelta por un precio no listado. Te recomiendan sombreros y agua. Todos estos son lugares que se pueden visitar por sus poderes sanadores, y todos estos lugares cuestan dinero. Aquí, por ejemplo, tenemos las enseñanzas de Don Juan, organizada por un polaco que vive en Cancún, que sin embargo dice que el que oficia la ceremonia es un wixárika, que se trae de la sierra hasta la Riviera Maya. Si buscas algo más económico, puedes encontrar a una joven quien se autoidentifica como curandera y ofrece ceremonias con peyote acompañadas por cantos wixárika por solo 45 euros. Y al sur de la frontera mexicana se promueve una gran variedad de retiros, algunos que incluyen el uso contiguo de diferentes plantas. Una noche ayahuasca, otra noche San Pedro, otra noche peyote, cambó y luego rapé. Escoge una medicina o varias, es un buffet de ecologías y culturas intercambiables, administradas por personas quienes ofrecen resúmenes sobre su trayectoria guiando ceremonias con medicinas ancestrales. Como geógrafa, pues yo veo también, a mí me interesa lo que a veces son las abstracciones geográficas en el boom de esta sanación, ¿no? En YouTube, por ejemplo, está esta mujercita que luego te cuenta de su experiencia, que son pues los estereotipos de la nueva era, pero son reales.
Y yo creo que estas imágenes las ven tanto los Wirraritari como los mineros, como el gobierno, ¿verdad? Hay diferentes actores que se encuentran con estas imágenes y hacen de ellas lo que ellos quieren, ¿no? Pero significa para muchos esta amenaza continua, este consumo cultural y biológico que ahorita se siente desfrenado, ¿no? Más que nada por estas redes que siguen creciendo. Aquí, por ejemplo, abajo puse un parrafito de la ceremonia de peyote, una ceremonia que se iba a hacer en Ecuador. Escriben Wirikutamal, pero a mí lo que se me hace fascinante son las formas que promueven esto, ¿no? La visión de la medicina como poderosa, como relacionada al venado azul, dicen que el peyote puede curar heridas profundas, ¿no? Entonces es como un paquete, ¿no? De qué es lo que hace el peyote, de dónde viene, en 2 frases, ¿no? Y luego acá a la derecha también es una estetización, ¿no? Entonces están vendiendo, es un grupo de mujeres chicanas en Estados Unidos que están vendiendo aretes del estilo Wirrárica, pero para venderlo dicen whether it's in the heat of the desert or the warm waters of the Caribbean or picking peyotes in the Amazonas. Entonces ya el peyote también existe en Brasil y en Colombia, ¿verdad? En la Amazonía no hay una precisión geográfica, pero hasta para vender aretes se vende el peyote, ¿no? De forma simbólica. Y nomás quiero hacer un paréntesis aquí, porque también creo que es importante acordarnos de que el peyote, y creo que Juan Oscuro lo platicó ayer en la sesión, ¿no? Sabemos que tiene unas propiedades importantes, que hay mucho potencial con estas plantas, hay muchos grupos que han encontrado sanación, ¿no? De cierta forma. Y aquí, por ejemplo, la semana pasada en mi clase de política latina que doy en Berkeley, vinieron 2 mujeres a hablar de lo que es la experiencia de ser indocumentado en Estados Unidos y compartieron una imagen de un mural que se hizo aquí en California para dar dignidad a los jóvenes indocumentados. Y a mí se me hizo curioso, aquí aparece un peyote, ¿no? Entonces, el peyote aparece en murales en diferentes partes, en anuncios para vender aretes, para vender ceremonias y literalmente para vender el peyote, obviamente. Lo que lo torna, creo que un espacio muy difícil de debate, porque creo que para muchas personas que se han encontrado con el peyote, que son parte de círculos que utilizan el peyote, lo han visto como un tipo de sanación, de reconexión con su cultura, de reconexión con esta herida colonial o neocolonial. Entonces, es difícil hablarlo y es muy difícil hablarlo. Por ejemplo, hay un esfuerzo de despenalización aquí en Estados Unidos y utilizan mucho este lenguaje de la herida neocolonial, pero ahí se está utilizando dentro de un círculo de poder donde ya no estamos hablando de jóvenes indocumentados, estamos hablando de una persona con experiencia en negocios que también sabe que se puede utilizar esta noción de la herida colonial para justificar su agenda política entre personas que tienen como esta sensibilidad por el problema del colonialismo. Entonces aquí hay otro ejemplo de Wirikuta, ya visto desde una perspectiva wirrárica de este artista Juan Ríos Martínez. Estamos viendo una cuestión no lineal, no simétrica, ¿no? En donde el peyote se está moviendo dentro de estos diferentes espacios geográficos, los 5 puntos cardinales wirrárica. Y son puntos cardinales que se cuidan, ¿no? A lo largo de cada año por las autoridades tradicionales y las familias Wirraritari. Todo esto ha sido de alguna forma interrumpido, ¿no? Por estos pleitos políticos, por estos intentos de cambiar leyes de una forma, creo que tienen legitimidad, pero que al mismo tiempo requiere un trabajo desde abajo, un diálogo desde abajo, horizontal, con las comunidades. Y eso es lo que no ha podido suceder, ¿no?
aquí otra vez es una imagen de Wirikuta, se ve un poco mal el color, pero este es un padre y un hijo en esta peregrinación anual. Y esta área natural protegida lleva desde el 2010 en esta batalla. Entonces, creo que quiero marcar otra vez que es importante notar que hay una diferencia entre lo que son los megaproyectos agroindustriales o mineros y lo que es el sobreconsumo o el extractivismo de los hippies, ¿no? Lo más preocupante es que ya no estamos hablando de hippies, no estamos hablando ya de grupos interesados que saben que el peyote se circula de forma transnacional en polvo. Si fueran hippies nada más, yo creo que no sería tanto el problema. Como afirmó el abogado Wixárika Santos Rentería durante el Congreso de las Plantas Sagradas en el 2018, el peyote es parte de un todo, no es meramente una planta. Es un ser que pertenece a un paisaje ecológico y cultural milenario. Todos los elementos que afectan al peyote también afectan a su entorno natural. Como resultado, tanto el paisaje como la planta individual son amenazados y su conservación debe atender este factor simbiótico. La lucha por la protección de la biodiversidad del desierto chihuahuense está profundamente relacionada con la conservación a largo plazo de la geografía del peyote, la fuente más rica del conocimiento espiritual. Entonces quisiera, no sé cuánto tiempo tengo, pero quisiera, bueno, me voy a quedar en esta otra imagen, terminar con algunas recomendaciones. Diana, já passaram 4 minutos. Bueno, nomás a manera de conclusión, unas recomendaciones, ¿no? Porque sí vemos que hay una creciente red de consumidores, hay proyectos industriales, tanto en Texas, ¿no? Cambios de uso de suelo, como en San Luis Potosí. Y pues a través de nuestras diferencias creo que existe esperanza si podemos estar de acuerdo con algunos de los siguientes planteamientos. 1, proteger los hábitats que son los hogares de estas plantas y de estos animales medicinales. Y a través de la movilización social y política, poner en marcha esfuerzos contundentes para la conservación y restauración de estos territorios. 2, crear y difundir educación cultural y ambiental para que el público comprenda y respete las normas en torno a la especificidad de cada medicina, su historia y el contexto cultural que nutre su estudio, conservación y uso. Y 3, priorizar las prácticas que provienen desde un lugar de humildad, colaboración y horizontalidad para evitar daños a la ecología, la cultura y la salud. Por último, creo que tenemos que respetar la autonomía de las formas de gobierno y de toma de decisión de los grupos originarios y necesitamos escuchar y quizás poner en pausa el consumo al peyote hasta que se comiencen a tomar decisiones para su conservación. Y entonces son 2 esfuerzos, ¿no? El político de conservación y por otro lado lo que es la difusión, la educación cultural, lo que estamos haciendo con estos foros, con estas investigaciones, para que tengamos un poco más de noción de lo que son los costos y los beneficios de estas plantas que son tan prometedoras, pero que al final de cuentas tienen un lugar bastante importante para algunas poblaciones, como es el caso del pueblo Wixárika. Muchas gracias y lo seguimos platicando. Obrigada, Diana, muito obrigada, parabéns, linda flor do peyote. Agora acho que sou eu, né? Então a Aliana vai me apresentar. E eu também peço, Aliana, que você me coloque como anfitriã, porque eu vou compartilhar. Claro, dame un segundo, por favor. Experiência de compartilhar slides pelo Zoom. Un segundo. Muito obrigada. Muy bueno, Diana. Muchas gracias. Y ahí estás, Juan. Apareciste. Sí, Estuve todo el tiempo, pero con la cámara apagada. Yo no estaba viendo, yo estoy apenas despertándome. Acá. Estuve todo el tiempo. Bueno, listo, ya Sandra, ya puedes compartir.
Yo le agradezco muchísimo a Diana, maravillosa la exposición, buenísima. Maravilhosa. Y invito a Sandra, que hoy es la moderadora, pero que me va a presentar, entonces... Você me apresenta enquanto eu vou compartilhando aqui? Você me apresenta? Y mientras Como tanto... que eu share screen? Share screen, sí. Ahí ya lo puedes... Aí, advanced share opções, é isso? Você me habilitou como... Sí, sí, estás habilitada, eres como anfitriona. Eu não sei como fazer aqui. Pones... Tem um botão verdinho, Sandra, no meio. Sim, esse eu sei, mas aí eu Share screen aí ou compartilhar pantalla. Sim, share screen. Mas Okay. aí tá aqui, múltiplos participantes podem... Tá, mas aí o que eu faço? Eu vou... Aí você tem que escolher qual panela aí tu quer compartilhar. Então, mas não aparece isso. Debe Não aparecer aparece... otra pantalla diferente con las diferentes ventanas que tienes abiertas en tu computadora. Não aparece. Sempre dá problema isso. Eu faço isso na aula sempre, mas aqui não. Múltiplos participantes podem compartilhar. Então, ok. O que está acontecendo aqui que eu não consigo? Sí, pero no le des a la pequeña flechita a la derecha, no, a la grande. A la grande verde. No a la pequeñita, sino a la grande. Ah, sim, pronto. ¿Listo? Agora bueno. Tá no Google Drive. Entre tanto, yo voy a presentar a Sandra, ¿no? Sandra Lucía Goulart es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas, en el estado de Sao Paulo. Tiene una maestría en Antropología Social por la Universidad de Sao Paulo y es graduada en Ciencias Sociales también por la USP. En sus trabajos de maestría y de doctorado, se especializó en el tema de las religiones ayahuasqueras brasileñas. Sus investigaciones abordan fenómenos del área de la antropología religiosa y del campo de estudio sobre sustancias psicoactivas. Entre sus publicaciones se destacan los libros El uso de las plantas psicoactivas en las Américas, editado en el 2019, Drogas, Políticas Públicas y Consumidores, del 2016, Drogas y Cultura, Nuevas Perspectivas, en el 2018, y El uso ritual de las plantas de poder, publicado en 2005, obras coorganizadas por la autora. Recientemente publicó el artículo La política de las religiones ayahuasqueras brasileñas, y desde 2007 es profesora de las disciplinas de antropología y antropología del audiovisual en la Facultad Casper Libero en la ciudad de Sao Paulo. Es también una de las fundadoras del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Psicoactivos, NEIP. Entonces, Sandra, adelante. ¿Vocês estão vendo o slide? Sí, te vemos perfecta. Adelante. Então, um minutinho só. Então, eu tenho até 11h20. Bom, então vou aumentar aqui para vocês. Bom, então vou começar minha apresentação, né? Manifestações artísticas dos Uniquim, ayahuasca como agente de mobilizações políticas, né? Eu vou hoje falar mais particularmente de um caso que envolve um emergente movimento artístico dos Uniquim, né? Ou também mais conhecidos, né, durante muito tempo como Kaxinawá. Então, mais para frente eu vou localizá-los, né, em termos de troncos linguísticos e de região da Amazônia onde eles se situam, né? Então vou falar mais particularmente desse movimento dos artistas Uniquim, mas também vou situar o caso deles num panorama mais amplo que envolve uma maior presença, uma maior e uma diferente forma de presença de indígenas no circuito da arte contemporânea, pensando o cenário especificamente brasileiro, né? Embora esse cenário brasileiro esteja inserido num contexto transnacional, né? Num contexto mais global. Então, nesse contexto de inter-relações entre indígenas e não indígenas no circuito da arte contemporânea, a gente vai ter aí diálogos, mediações e ambiguidades, né, entre perspectivas indígenas e perspectivas não indígenas, mas também, né, esse processo todo
tem envolvido nos últimos anos, né, isso é muito evidente no contexto brasileiro, uma ampliação de diálogos entre diferentes cosmologias de grupos indígenas diversos, né, de troncos linguísticos diversos. Alguns desses grupos, como os Uniquim, que estão extremamente ligados tradicionalmente, né, ao uso da bebida conhecida como ayahuasca, e que entre esse povo indígena, né, é designada de Nishipui, né, o cipó encantado, e outros grupos indígenas que entram nesse cenário da arte contemporânea, né, e desenvolvem uma série de ativismos políticos ligados a uma linguagem artística e cultural que originalmente não estão ligados à bebida à ayahuasca, mas que passam, digamos assim, a se afetarem, né, pelos elementos cosmológicos dessa bebida existentes tanto em outros grupos indígenas quanto também dentro de contextos não indígenas, né, mais ligados, né, às religiões, por exemplo, sincréticas, né, ayahuasqueiras, né, ou aos neo-ayahuasqueiros, né. Todo esse processo de uma nova presença indígena no circuito da arte contemporânea é um processo que envolve uma série de mediações e transições entre diferentes linguagens das sociedades, né, tradicionais, linguagem oral, né, e das sociedades complexas, e também uma série de transições entre diferentes mídias, tá? Bom, então, dando um pouco um panorama, começando por um panorama desse cenário, né, novo e que inclui indígenas em contextos artísticos, principalmente da arte conceitual contemporânea aqui no Brasil. Então, por exemplo, né, em 2016, né, esse prêmio, né, PIPA, que é um prêmio criado em 2010, né, um dos maiores prêmios aqui no Brasil da arte contemporânea, né, e aqui no caso, né, uma premiação online, né, então nesse prêmio os artistas eles não podem se inscrever para concorrer, mas eles são indicados por uma comissão de curadores, né, críticos de arte, né, artistas já consagrados, mas depois eles são eleitos pelo voto popular na internet, né? E em 2016, três dos indicados, né, foram indígenas, né? E os 2 primeiros lugares, né, de premiação ficaram com 2 desses indígenas. O artista Machacali, Jaider Esbel, né, ficou em primeiro lugar, e a artista Arissana Pataxó ficou em segundo lugar. O Isaías Salles, mais conhecido como Iban Salles, que é o criador do MACU, Movimento dos Artistas Uniquim, ficou na 7ª posição, né? Em 2019 e 2020, novamente, 2 indígenas foram vencedores desse prêmio, né? Em 2019, o Deus Banil, e agora, em 2020, um outro Machacali, o Isael Machacali, né? Falando desse cenário atual que estamos vivendo, né, tão complexo, né, o ano de 2020 das artes indígenas no Brasil, uma série de eventos estão acontecendo em meio a essa pandemia, né? Agora começam, né, a ser abertos, inclusive, né, os museus, os espaços, mas muitos eventos já ocorreram também de modo virtual, mas eu estou destacando aqui 2 deles que aconteceram esse ano muito impactantes, né? Então, a Mostra Cura, que é uma mostra, né, que é a Cura, Circuito de Arte Urbana, que já tem, se não estou enganada, são 6 edições, né, que ela tem, que ocorre na capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Então, essa é uma mostra que destaca a questão da ocupação artística dos espaços urbanos, né? Bem ligada a essa noção de artivismo própria desse contexto da arte conceitual contemporânea. E nessa última edição, né, realizada agora em 2020, a gente teve uma presença marcante de artistas indígenas, inclusive, né, com a mostra contando com uma curadora indígena, justamente a Arissana Pataxó, né? Muitos artistas indígenas que já têm um certo nome, né, adquiriram um certo nome nos últimos anos, né, apresentaram uma série de instalações, esculturas, e dentre essas se destacou muito, causou muito impacto, uma instalação, uma escultura do Jaider Esbel, que se chama As Entidades, causou um grande impacto nas redes sociais, né, um grande impacto entre críticos de arte, curadores, muito positivo, mas nas redes sociais, né,
teve uma certa polêmica, principalmente junto a religiosos de denominações evangélicas, né? Porque essa aqui, né, imagem da instalação, o Jaidres Bell, então, fez 2 serpentes, né, infláveis, que se acoplam nesse importante viaduto da cidade de Belo Horizonte. E alguns integrantes de religiões evangélicas, né, entenderam essas serpentes como associadas ao diabo, né? O Jaidres Bell, né, e outros artistas indígenas responderam às acusações explicando que para diversos povos amazônicos indígenas as serpentes têm um significado muito forte ligado à proteção da natureza. Então a ideia era justamente trazer essa proteção da natureza, da mãe natureza, né, com essas jiboias, né, com essas cobras grandes, né, como um contraponto à destruição ambiental que a sociedade moderna ocidental, né, empreende, né? Importante dizer que o Jaidres Bell é um machacali. Originalmente, os machacali, né, eles não têm uma tradição de uso da bebida que nós conhecemos pelo nome de ayahuasca, que os unicuins chamam de nixipai, né? Os tucanos chamam de capi, né? Ou iagé. Então, é interessante ele trazer aí essa imagem da jiboia. Embora as serpentes sejam importantes, né, para vários povos indígenas, né, como entidades protetoras da mata, da natureza, mas não necessariamente em todos esses povos ela está ligada ao uso da bebida, né? Bom, aqui uma outra amostra coletiva que está acontecendo agora, acabou de ser aberta aqui em São Paulo, nos maiores espaços da arte aqui de São Paulo, que é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, e é a primeira vez que esse espaço, né, artístico de São Paulo realiza uma mostra coletiva só de artistas indígenas, de novo agora com uma curadora também indígena, a Naini Terena, né? E a Naini Terena e outros, né, indígenas que estão nessa exposição, né, disseram publicamente em várias matérias jornalísticas, né, entrevistas, que entre as propostas principais dessa mostra, que se chama Vechoá, né, Vechoá significa em Terena conhecimento, né, o que nós conhecemos, o que nós sabemos. Então, Vechoá, nós sabemos. Nayani disse então que essa mostra coletiva tem como uma das suas principais propostas, né, mesclar, né, na apresentação, linguagens tanto tradicionais, né, expressas através de objetos, por exemplo, mais artesanais, quanto também linguagens contemporâneas, né, inclusive, né, com instalações que envolvem essas linguagens das mídias, as linguagens digitais, né, e, inclusive, é importante dizer, né, que a rádio Iandê, que é uma rádio web, a primeira rádio indígena do Brasil, né, faz parte da exposição, né, dessa exposição, e está o tempo todo transmitindo tudo o que acontece. Ontem mesmo teve uma apresentação, né, tudo o que acontece na exposição. E Nayani diz também que outra proposta, né, é acentuar né, nessa curadoria dela os diálogos entre diferentes perspectivas indígenas, de diferentes etnias indígenas, e, sobretudo, né, mostrar agora os indígenas como agentes de suas próprias produções, né? Isso, e vários artistas né, envolvidos nessa mostra, em outras mostras, têm acentuado publicamente que eles desejam cada vez mais se inserir nesse palco, como eles dizem, né, da arte contemporânea, porque eles entendem que as suas obras artísticas, né, são formas de denúncias políticas, né, formas de denunciar o genocídio, né, empreendido contra essas populações. Aqui é uma obra da Dayara Tucano, que é uma das artistas indígenas, né, mais conhecidas, né, e ativista indígena também, uma das criadoras da Rádio Andê, né. Essa obra está na exposição Vejoá, né. É a cobra grande, que é muito importante para os tucanos, aí sim para os tucanos associado, né, ao iagé ou a capi, né. E aqui, então, é a cobra grande, e embaixo, né, o zori, que são pinturas, né, em tela muito comuns na obra desta artista, né. Bom, vamos começar a falar dos unicuim, né, e do macu mais particularmente. Tem bastante coisa, eu vou procurar sintetizar.
Então, os Uniquim, eles foram durante muito tempo conhecidos como Kaxinawa, né? Mas eles recentemente preferem a designação Uniquim para se referirem a si próprios. Eles são um povo que está situado principalmente na fronteira do Brasil e do Peru, a maioria está no território brasileiro, do tronco linguístico pano, né? No Brasil, a gente tem cerca de 12 mil habitantes, habitando terras indígenas já homologadas, né? Demarcadas e homologadas, né? 11 terras indígenas, e eles se marcam pelo uso da ayahuasca, que entre eles, como eu disse, é chamada de Nishipui, né? O cipó encantado, né? Tradicionalmente, né, o Nishipai lá atrás, né, entre os Uniquim, era principalmente, né, consumido, utilizado em sessões que envolviam a presença dos homens no Uniquim, né? Havia sempre o homem cantor que conduzia, né, os cantos inspirados, né, pelo uso do Uniquim. E, por outro lado, as mulheres que, isso já mudou, né, mas que no passado não tomavam Uniquim, eram compreendidas como aquelas que conseguiam, né, compreender mais profundamente, digamos assim, a mensagem, né, que essa bebida, que para eles não é só uma bebida, mas o Uniquim para eles, né, vem do povo jiboia. O povo jiboia, a serpente que habita os fundos dos rios, uma serpente encantada, né? Então, tudo que as imagens produzidas pelo Nishipui, né? Os desenhos, né? Os grafismos abstratos, os canas, né? Que são produzidos pelas mulheres, né? São ensinamentos dessa jiboia encantada que vive, né, no fundo dos rios, né? Eles entendem também que o Nishipai é parte do corpo dessa jiboia, como se fosse o sêmen, né, ou a saliva da jiboia, né? Isso no contexto tradicional. A partir dos anos 2000, né, os Uniquim, eles começam a aprofundar suas alianças com os Naua, os brancos, né, e com outros povos indígenas também. Começam a haver vários festivais que ocorrem, né, nas aldeias Uniquim do Acre, né, abertos, né, aos brancos, né? E aí começam também a ocorrer sessões de Nishipai nas cidades, né, com os Uniquim viajando, né, para várias regiões do Brasil e até para fora do Brasil. Aqui eu vou passar um pouco, senão tem muita coisa ainda. A localização, né, dos Uniquim, né, o maior povo indígena do Acre. E falando do Macu. Então, o Macu, o Movimento dos Artistas Uniquim, ele é criado pelo Iban Salles, né, um Uniquim, ou também é conhecido como Iban Salles, Isaías Salles, né? E o Iban, ele nasceu na aldeia Uniquim Chicucurumim, que fica no Rio Jordão, no Acre, né? O Iban é um Tixana, ou seja, um cantor dos cantos do Nishipai. E ele aprendeu esses cantos com o seu pai, né? Os Uniquim começam nos anos 80 a se alfabetizar. Então, o Iban se alfabetiza, né, nos anos 80, aprendendo a linguagem escrita, o português. E em 2008, já ele entra na Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul, né, para fazer um curso de licenciatura. Ele se forma como professor indígena, durante anos professor indígena na sua aldeia. Atualmente, o Iban está cursando um doutorado honoris causa na Universidade Federal da Bahia, né? E como é que começa o Macu? Bom, nos anos 2000, o Iban conhece o antropólogo Hamilton Matos, né, na Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul. Então, o Hamilton, né, que já conhecia a ayahuasca através das religiões ayahuasqueiras, fica impressionado, né, porque o Iban estava, então, né, começando. O Iban, o que ele tinha feito? Né? Ao ouvir os cantos do seu pai, do Nishipai, ele começa a gravar esses cantos num gravador, passa para o áudio. Ao mesmo tempo, como ele já estava alfabetizado, né, ele vai começar, né, a passar esses cantos para escrita. Então, ele vai publicar 2 livros, né, nos anos 2000, depois tem a referência aqui dos livros, né, e nesses livros, né, ele vai traduzir a língua, né, que é a Ranchacuia, né, dos Uniquim, para o português, né, traduzir os cantos, né, e narrar também, né, na língua Ranchacuia, né, explicando, né, o significado desses cantos. Esses livros dele começam a circular em várias outras aldeias dos Uniquim, no Acre, né, e, portanto, contribuem também para um resgate, né, da língua Uniquim, das tradições Uniquim, inclusive do Nishipai, que estavam até aquele momento, né, comprometidos, né? Então, né, é importante, né, aqui entender também que, num contexto
tradicional dos Uniquim, né? Como eu disse antes, todos os conhecimentos dessa bebida vêm desse ser não humano que é a jiboia, né? Bom, aqui os livros que eu mencionei, né, do Ibã, O Espírito da Floresta, né, o Unimeca, Os Cantos do Cipó, que continha, inclusive, um CD e um DVD, né? E aí, em 2009, o Hamilton, então, conhecendo o Ibã estava começando, né, a ensinar, portanto, os jovens Uniquim, principalmente os homens, seus filhos, né, a desenhar os cantos, né, do Nishipai, né? O que era inédito, porque até então a gente só tinha, né, a arte desenvolvida pelas mulheres, que não era assim chamada de arte, né? Numa estética, né, abstrata, né, dos canes, né? E agora, então, com esses indígenas já alfabetizados, né, a gente tem a passagem aí de várias linguagens, como eu falei, da linguagem oral para a linguagem escrita, né? E também, né, da linguagem abstrata para uma linguagem figurativa, né? Porque agora eles estão usando caneta, desenho, né? E então o Hamilton começa a filmar, né, esses desenhos, aí vai nascendo então a primeira série de registros em vídeos dos desenhos, né, desses desenhistas Uniquim, que vai marcar o Macu, né? Em 2011 eles fazem o primeiro encontro dos desenhistas Uniquim, é uma aldeia do Rio Jordão. Eles fazem um site no qual eles colocam os desenhos feitos, né? E aí então o curador, um curador francês, né, que estava realizando uma exposição em Paris em 2012, né, a mostra Histórias de Voir, né, vê esses desenhos no site, acaba indo para a aldeia do Acre, né, conhecer esses indígenas e os convida para participar dessa exposição, né? Isso vai mudar, né, a vida desses Uniquim. Depois dessa exposição que eles criam então o Macu, né, o movimento de artistas Uniquim, né, que se cria na verdade entre os Uniquim essa nova categoria, que é a categoria de artistas. Bom, meu tempo aqui está esgotou e tem um monte de coisa aqui, vou procurar, né, então sintetizar. Vou mostrar as imagens para vocês. Eles vão passar, então, a fazer uma série de obras multimídias. Nessa exposição de Paris, né, os Uniquim ficam muito insatisfeitos porque eles fazem, né, grandes painéis, né, pinturas, mas eles não conseguem identificar naquelas pinturas, né, a experiência sinestésica, né, entre som e imagem que marcava o contexto de uso tradicional do Nishipai, né? Então, eles ficam muito insatisfeitos, né? E aí eles começam a desenvolver uma parceria que eles conhecem nessa exposição, né? A artista belga Nazir Hamestaoui, que elabora, então, em função dessa insatisfação dos Uniquim, uma obra multimídia, que é Sounds of Light, né? Of Light, que é uma obra que vai ser exposta numa outra mostra, né? Já no Brasil, em São Paulo, em 2014, que foi uma instalação, né, que a Nazir Hamestaoui fez, né? Um espelho d'água que refletia luzes nessa tela branca a partir de ondas sonoras, né, captando num gravador os cantos, né, do Nishipai. E atrás nós temos aqui uma pintura, né, esse grande painel com a serpente, né, feito pelo Macu. Aqui já uma outra mostra, né, uma obra Dami, no MASP, Museu de Arte de São Paulo, né, uma mostra sobre a Avenida Paulista, e o Macu foi convidado a participar. Então, eles fizeram aqui a serpente englobando, né, os carros da Avenida Paulista. Esse é o Iban Salles nessa mostra, essas fotos são minhas. Aqui também, em 2017, né, o Macu, artistas do Macu, fizeram um grande painel no Museu de Arte de São Paulo, né, num anexo de uma mostra que estava acontecendo. Eu acompanhei a elaboração desse painel, né, aqui uma foto. O Ibã e o filho dele fizeram, né? E o Macu também desenvolve uma série de projetos pedagógicos, né? Porque ele é um centro de pesquisa ligado à Universidade Federal do Acre. Então, eles realizam oficinas de cantos Uniquim, né? De dança, de pintura, né? E uma das propostas, como diz o Hamilton Matos, né? É o intercâmbio de saberes entre os Uniquim e os não indígenas, né? Eu participei de algumas dessas oficinas, né, como essa aqui, no Museu de Arte de São Paulo, né? Aqui uma outra imagem também de uma outra exposição de 2019, né, do Macu. E atualmente, né, o Macu está agora em 2020 realizando um curso virtual por essa instituição que é recém-criada, né, inclusive por antropólogos que estudam povos de língua pano, né, e envolvidos com esses festivais interétnicos também, né, que é esse Instituto Multidiversidade da Floresta. E o primeiro curso que está sendo realizado é o curso realizado pelo Iban Salles, né, que se chama Filosofia e Saberes Uniquim.
Então, a proposta do curso é proporcionar esses intercâmbios de mundos indígenas e não indígenas, né? Esses diálogos entre humanos e também não humanos, né? Propondo aí uma superposição de ontologias de mundos. Então, caminhando aqui para os finalmente, né? Pensando... Pois não. Te pasaste 5 minutos. Si quieres cerrar la idea. Sim, só concluindo, então, né? Pensando o caso do Macu, né, nesse cenário de uma presença maior de indígenas, né, na arte contemporânea, não dá para falar tudo isso, mas, enfim, tem uma série de distinções, né, entre as epistemologias indígenas e as epistemologias da arte contemporânea. Né? Eu trabalho muito para pensar isso com o antropólogo, com as ideias do antropólogo Alfred Jão, né? Um antropólogo da arte, né? Mas também há pontos em comum entre a arte contemporânea e certas perspectivas indígenas, né? De qualquer forma, todo esse processo do Macu, né, e desses outros indígenas, né, que estão marcando presença nesse cenário da arte contemporânea, mostra um movimento desses indígenas de se apresentarem publicamente através de uma linguagem cultural, né? E aí, então, né, aqui o slide final, né, as questões que ficam, né? Como que pode ocorrer a inclusão de perspectivas indígenas em espaços como museus, galerias ou universidades? Quais as formas e os efeitos das relações entre o Macu, por exemplo, e esses espaços e instâncias hegemônicas da nossa sociedade? O que pode acontecer quando a cobra grande, como é para os tucano, por exemplo, ou um cipó encantado, como é para os uniquim, ou a saliva de Boa Encantada, se transformam em obra de arte e em mercadoria, né? Afinal de contas, os fluxos transnacionais de imagens, né, nesse mundo global que vivemos, têm velocidades distintas se eles provêm velocidades e valores distintos. Eu não estou ouvindo vocês. Vamos falar arte depois. Agora sim. Desculpa, passei, né? Tinha bastante coisa. Ontem à noite eu fiquei, até ontem à noite, tentando sintetizar. Precisa sintetizar mais essa apresentação. Muchísimas gracias, Sandra. Maravilloso. Agora temos, então, nossa queridíssima, né, super organizadora desse simpósio, a quem eu agradeço por ter me convidado, né, por coordenar, junto com ela e com Diana, esse maravilhoso simpósio, né, a Lena Caicedo, a quem eu vou apresentar. Então, de ponente, agora apresentadora. Né? Então, a Lena Caicedo, Fernandes, né? Que vai falar sobre os debates políticos do IAGE, é doutora em Antropologia Social e Etnologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França, professora associada do Departamento de Antropologia da Universidade dos Andes, em Bogotá, mestre em Etnologia e em Etnografia Audiovisual por Paris, né, Nanterre, membro do Centro de Pensamento Latino-Americano Raizal, que é uma rede de investigadores sociais, né, para uma academia mais crítica, e as suas investigações têm destacado o tema da expansão do campo iachecero em América Latina, as reconfigurações do xamanismo iacheceros e os processos de patrimonialização e usos sociais das medicinas tradicionais. Entre as suas publicações mais recentes está a obra A Alteridade Radical que Cura, Neoxamanismos e Iacheceros na Colômbia. Então, a Lena, querida, passo a palavra para você. Lo siento, qué pena, pero es que no podía encontrar el micrófono ya. Bueno, muchas gracias a Sandra, muchas gracias a todos y a todas por
por acompañarnos en el simposio. Yo la presentación que quisiera hacer hoy realmente tiene que ver más con un ejercicio etnográfico que hice el año pasado con el que, digamos, pude sacar algunas conclusiones y fue una participación en lo que se denomina la Ayahuasca World Conference, que es como este gran evento internacional que se organiza cada 2 años, que generalmente lo organiza una ONG con base en Barcelona, ICES, que, digamos, convoca en buena medida a todos los interesados en diferentes campos y desde diferentes perspectivas, los interesados en la ayahuasca, ¿no? En este psicoactivo vegetal amazónico. Y bueno, un poco la presentación que quisiera hacer yo acá tiene que ver con algunas de las consideraciones, ¿no?, que me dejó el haber asistido. Yo había asistido la vez anterior también por invitación de algunos colegas a la versión que se había hecho en Acre, en Brasil. A propósito de eso, Sandra tiene un trabajo muy interesante, justamente también de etnografía, lo que sucedió en el 2016 en esa Ayahuasca World Conference de Brasil, pero esta vez, digamos, se hizo en Girona, en Cataluña, y creo yo que revela en buena medida muchas consideraciones que me parecen importantes a tener en cuenta para poder comprender qué es lo que está pasando hoy con la ayahuasca. En Colombia nosotros no hablamos de ayahuasca, hablamos de yagé, digamos, la noción de yagé para mí es mucho más cercana a la ayahuasca, digamos, tiene un carácter más transnacionalizado, si se quiere decir. Pero bueno, en este caso, digamos, me parece importante mantener entonces la noción de ayahuasca con esa anotación que quisiera hacer. También partiendo de algo que decías, Diana, y me parece muy importante, y es, a mí, digamos, este tipo de aproximaciones me interesan desde la perspectiva de mi situación o del lugar situado, ¿no? Desde donde me interesa hablar, ¿no? Y en este caso, pues tiene que ver con, pues yo soy colombiana, he trabajado sobre el yagé durante muchos años, he trabajado también directamente con comunidades indígenas ayahuasqueras o yageceras, y me interesa sobre todo este proceso, digamos, de internacionalización y de globalización que está sucediendo. Entonces, bueno, para hacer como una presentación bastante sencilla, esta Ayahuasca World Conference que se hizo en Cataluña fue un evento gigante, enorme, más o menos 1.400 participantes durante 3 días, 3 salas paralelas, una afluencia masiva de personas, obviamente, de muchas personas de Europa, de Estados Unidos, muy poquitas personas de Sudamérica. Digamos, un interés muy variado, ¿no? Estas 3 salas, digamos, tenían por una parte la sala principal, que tenía una afluencia más o menos de 1.000 personas, un aforo, perdón, de 1.000 personas, tenía diferentes tipos de presentaciones muy variadas. La segunda sala estaba más enfocada en la parte académica, la tercera tenía que ver con presentaciones de libros, con cuestiones que tienen que ver con artes o con nuevas formas terapéuticas alrededor del uso del yagé o de la ayahuasca. En fin, digamos, realmente un evento masivo, un evento importante en términos de la convocatoria, y un público también muy variado, ¿no? Que creo yo que ahí es donde está una de las cuestiones principales que, como les decía, pues viene, sobre todo, digamos, es un público que viene del norte global, que está, digamos, convocado desde diferentes partes. Bueno, viene gente que hace parte de estas ramificaciones de las iglesias ayahuasqueras en diferentes países de Europa y Norteamérica. Venía gente también, obviamente, de Brasil, aunque muy poquitas. Había indígenas, ¿no? Invitados especiales a la conferencia, pero sobre todo había una cantidad de personas, digamos, seguidoras de la ayahuasca, neoayahuasqueros, chamanes, neochamanes, médicos, científicos en general de diferentes campos de diferentes disciplinas, psicólogos, farmacólogos, biólogos, antropólogos, terapeutas también de muy diversas tendencias, músicos, artistas, gente, digamos, que de alguna manera se ha ido conectando con la experiencia, ¿no? del consumo ritual de la ayahuasca. Digamos, la pregunta principal que yo tuve haciendo esta pequeña etnografía, participando durante estos 3 días en este gran evento, fue básicamente el asunto de la globalización de la ayahuasca y qué es lo que se está haciendo en nombre de esa globalización, ¿no? Evidentemente, digamos, mi punto de partida es
mi situación como alguien que viene de Colombia, ¿no? Como alguien que viene de Latinoamérica, como alguien que conoce un poco los contextos específicos, el contexto específico colombiano y algunos de los contextos de la cuenca amazónica, particulares, digamos, a lo que sucede en Perú, en Ecuador, el mismo Brasil, pero es desde esa perspectiva, digamos, que me interesa enfocar esto. Entonces, pues, una de las cosas que yo quería mencionar es cómo la comunidad internacional de la ayahuasca, que es algo que seguramente uno podría entender un poco más ampliado, ¿no? En esto que vemos actualmente como la comunidad internacional psicodélica, que está tan reactivada en los últimos tiempos, se va modelando, ¿no? Como un campo discursivo y se va apalancando en iteraciones progresivamente normalizadas que nombran ciertas cosas y omiten otras, ¿no? Y que van generando a sí mismo una lógica de un sentido compartido que hace visibles a ciertos actores, que hace visibles ciertas prácticas, que hace notar ciertos elementos y que deja al margen otros, ¿no? Y que también, digamos, oblitera o invisibiliza ciertas cosas. Me interesa particularmente eso porque es que un poco lo que sucede en escenarios como la Ayahuasca World Conference es lo que se presume como lo globalizado, como lo internacional, como lo universal, ¿no? En desmedro un poco de una perspectiva que se considera más local cuando se habla, por ejemplo, de lo que sucede en países como Colombia, o como Ecuador, o como Perú, o como Brasil, ¿no? Hay todo un imaginario alrededor de que la globalización es el sentido, digamos, universalizado de esta expansión, internacionalización del yagé, y lo que se vende de alguna manera como hacia dónde está yendo progresivamente ese proceso de intercambio, ¿no? Entonces creo, pues un principio, digamos, desde donde lo estoy pensando, es lo que se produce y reproduce como la comunidad internacional ayahuasquera son las prácticas que en nombre de ella tienen lugar, como por ejemplo esta Ayahuasca World Conference. Esta etnografía la dividí en dos partes, seguramente no alcanzaré a contarles todo, pero me parece importante al menos nombrarlo. Por una parte quisiera ver como algunos de los referentes internos de estas iteraciones, estas reiteraciones discursivas de imágenes, de metáforas, de representaciones que circulan y que hacen que todas estas personas, digamos, que en particular estuvieron en esta conferencia en Cataluña, pero que, digamos, también se aglutinan o se convocan alrededor de foros internacionales. Este año hemos visto cantidades de foros y de conferencias de modalidad virtual que también como ratifican, digamos, esta idea de una identidad alrededor de esta comunidad internacional de la ayahuasca. Y una segunda tiene que ver con la relación de esta comunidad en particular con los indígenas y con la Amazonía, en general con los contextos originarios de la práctica y en particular los países de la cuenca amazónica. Quería simplemente nombrar algunas de las cosas que me parece que son importantes también de reconocer, de logros que ha hecho esta comunidad de alguna manera. Cuando hablo de comunidad me estoy refiriendo en términos como muy de comunidad imaginada, ¿no? De lo que se hace en nombre de esta misma comunidad, que es lo que recrea el hecho de que mucha gente tan disímil, tan diferente, proveniente de intereses tan distintos, se convoque y piense que hace parte o que se sienta parte de esta comunidad de defensa de la ayahuasca y de defensa en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por una parte está el boom del movimiento psicodélico, que ya lo nombré, una reivindicación de las formas de consumo y la defensa legal contra esa criminalización. Yo creo que ha habido importantísimos avances en ese sentido, que han sido producto también de esta comunidad internacional. Lo mismo que formas de investigación científica de alto nivel que hemos visto que se despliegan de una manera interesante en los últimos años. Obviamente hay que mirar los matices como lo mostraban ayer Juan, Ismael, Ignacio, con respecto, digamos, a lo que sucede en el norte y en el sur global, pero creo que hay una visibilización de estos potenciales terapéuticos y de la promoción de un uso ético, ¿no? que también es algo que esta comunidad internacional ha promovido de una manera bastante importante. Lo mismo, una dinamización del campo artístico y estético novedoso, un poco siguiendo algunas de las cosas que estaba diciendo Sandra hace un momento, en el plano, digamos, de lo internacional o lo que se considera, entre comillas, globalizado, universal, general, amplio, ¿no? Convocante, en un sentido obviamente de representaciones sobre esta globalización, tiene que ver también con esta cuestión del campo estético. Aquí hay una foto un poco de lo que fue, esta es la foto de clausura, de lo que fue la Ayahuasca World Conference de Girona, un poco para mostrar como la variedad de gente, ¿no? Y un poco la presencia, digamos, de lo indígena, la importancia de la presencia, digamos, sobre todo performativa y de imágenes de lo... Y la idea de esto, de comunidad, como un sueño de todos, ¿no?
que nos convoca, que nos hace, digamos, uno solo, si se quiere, una unidad, digamos, con un sentido espiritual bastante fuerte. Aquí, esta es otra, digamos, estos son los 10 representantes indígenas de Brasil, Ecuador, Colombia y Perú que participaron. Obviamente invitados importantísimos, invitados centrales, sin ellos no hubiera habido mucha cosa, pero me parece relevante también identificar el lugar, ¿no?, de los indígenas dentro de esta conferencia y en general dentro de cómo funciona la idea de una comunidad imaginada alrededor de la ayahuasca. 3 cuestiones que me parece que son significativas de esas referentes, digamos, de identidad, ¿no?, o que por lo menos hacen sentir a muchos de los ayahuasqueros internacionales parte de esto, ¿no? Y que además, digamos, yo pude ver también en un sentido un poco etnografiando desde afuera, si se quiere, o proviniendo más bien de un contexto latinoamericano, de una manera un poco exotizante, si se quiere, metodológicamente, y es el nivel de psicologización y la naturalización de una cultura terapéutica en estos escenarios. Es decir, este tipo de escenarios globalizados están absolutamente atravesados por un discurso psicológico, por un discurso de una cultura terapéutica que todo lo entiende en ese sentido. Entonces, de allí que uno encuentra, digamos, que la mayoría de los escenarios, que la mayoría de los espacios, digamos, que estaban promocionándose, tuvieran que ver con asuntos como mindfulness, psicodélicos y conexión natural, ayahuasca y estrés postraumático, ciencia y chamanismo, bueno, en fin, una serie como de lugares que me parece importantes justamente porque ese nivel de psicologización y esa cultura terapéutica está absolutamente impregnada. Es decir, para nosotros, o bueno, para mí como colombiana es muy difícil, muy distinto, ¿no? Entonces, sí se ve como algo exótico, extraño, entender ese nivel de psicologización de su relación con la ayahuasca, y de la manera también como se entiende en las diferentes, digamos, vertientes que uno puede encontrar al interior de esta comunidad. Una relación con la espiritualidad también muy fuerte, como lo señalaba Diana, anudado seguramente con formas, digamos, de actualización también de estas maneras de comprensión de la espiritualidad, muy en clave del New Age, ¿no? Muy en clave de estas maneras, digamos, de evolución individual, personal, que se atraviesa también por experiencias individualizantes, pero además donde la noción de espiritualidad tiene un carácter bien interesante y es que genera una cantidad de malentendidos, ¿no?, entre la manera como los diferentes actores sociales involucrados entienden esa espiritualidad, que resulta como muy paradójico también. Creo que ahí hay unos puntos interesantes también para profundizar, no lo voy a hacer ahorita, pero creo que hay malos entendidos estratégicos, ¿no?, en la manera como se está entendiendo y se está divulgando, y como bien dice Diana también, se está comercializando la espiritualidad, ¿no? Y una última cuestión que seguramente también tiene que ver mucho con lo que hablábamos ayer, alrededor de cómo la idea de ayahuasca de alguna forma, y a pesar de que esto no es un consenso, es algo que es bastante polémico y que en la misma comunidad hay muchas posiciones al interior, pero sí una idea de que la ayahuasca, digamos, tiene una esencia concentrada en esta idea del DMT, de la molécula química, y toda una lógica alrededor de cómo epistemológicamente se piensan este tipo de sustancias anudadas, digamos, a una idea farmacologizada y en lógica de moléculas químicas, que a pesar de que, digamos, hay mucho disenso y mucha gente que no está a favor, pues sigue siendo con parte del sentido común, ¿no? Hablar de DMT como si fuera ayahuasca o de ayahuasca como si fuera DMT. Bueno, esto simplemente para nombrar una vez más el hecho de que creo que esta comunidad y esta lógica globalizada que constituye narrativamente, discursivamente, una idea de comunidad imaginada alrededor de la ayahuasca, es una comunidad que se constituye en el norte global, ¿no? Y creo que es importante considerarlo en ese sentido, además porque tiene un lenguaje, tiene unas maneras, tiene una lógica, tiene, como veíamos hace un momento, tiene unos lugares comunes de reiteración, de desde dónde nombrar, de desde dónde entender los actores involucrados, desde dónde entender lo que es importante y lo que no, este asunto de lo terapéutico, digamos un poco las cuestiones de medicalización, de terapeutización, lo que tiene también que ver con patrimonialización, se ejerce de una manera diferente dependiendo también de los actores, pero es algo que sucede en el norte global. Y eso no quiere decir que el sur esté excluido, el sur definitivamente está incluido, pero lo que interesa, digamos, es aquí entender en qué sentido lo que pasa en el sur global está incluido dentro de estos referentes de la comunidad internacional de la ayahuasca. Esta foto me parece como muy reveladora, pero bueno, voy a profundizar mucho en ello.
me interesa, digamos, nombrar dos cosas, y no sé si ya estoy mal de tiempo, pero dos cosas puntualmente. Por un lado, la indianidad, digamos, los indios que son convocados, no sé si se pueden cerrar un segundito, mientras cierro aquí rápidamente. Evidentemente, dentro de la comunidad internacional de la ayahuasca, los indígenas son invitados principales, ¿no? Son como los referentes de lo que ayuda a pensar la autenticidad y el fondo, ¿no? El origen, si se quiere, de una planta como la ayahuasca. Sin embargo, los indios son incluidos, pero siempre van a ser incluidos como nosotros, ¿no? Y esta noción de otredad, creo que hay muchas maneras, digamos, de mostrarla. No voy a profundizar por falta de tiempo, pero creo que hay unas maneras muy particulares donde esa otredad se hace evidente y donde la reproducción justamente de esa otrerificación es lo que garantiza en buena medida una lógica desigual en los intercambios que se están dando. Aquí estamos hablando de cómo se ha puesto en práctica no solamente una comunidad imaginada, sino toda una economía política que tiene también en muchos casos una lógica de ecología política, como la que estaba señalando Diana para el caso de Wirikuta, pero en este caso, digamos, en la Amazonía. Y entonces me gustaría simplemente terminar, digamos, poniendo este interrogante sobre qué se dice y qué se hace en nombre de los indígenas amazónicos, de la ayahuasca y del cuidado de la Amazonía actualmente, ¿no? Aquí hay algunas, estos son algunos de los flyers que se encontraban allá, ¿no? La mayoría son cuestiones que tienen que ver con este asunto del turismo chamánico o de los... del boom, si se quiere, de la sí, no me acuerdo cómo se me va en este momento el nombre, pero toda esta industria, digamos, que se ha creado alrededor de las prácticas del chamanismo en la Amazonía, ¿no? Paradigmático el caso de Iquitos, pero no es el único, es decir, el caso de Iquitos en Perú es muy importante, ha sido una referencia para hablar justamente de estos intercambios y de las nociones de turismo, pero esto sucede en Ecuador, en Colombia está sucediendo mucho también. Este tipo, digamos, de maneras, digamos, de entender la experiencia del chamanismo, de ir a dietar plantas, de tener, digamos, una experiencia de una semana en un spa para poder compenetrarse con el mundo natural y a partir de ahí, digamos, generar una serie como de referentes sobre evolución personal, terapia y demás, creo que es bastante interesante para poder analizar en su consideración no solamente, digamos, ritual, ¿no? O chamánica, o de los malos entendidos alrededor de la noción de espiritualidad, como lo ha trabajado Silvia Mesturini, sino también básicamente sobre la dimensión económica y la dimensión política que este tipo de cuestiones trae, ¿no? Entonces, para terminar, simplemente quisiera llamar la atención sobre esas tres, ¿no? Una sobre cómo el cuidado de la Amazonía hoy en día, ¿sí? Es un imperativo moral, ¿no? Que absolutamente todo el mundo compra sin necesidad de historizar justamente de dónde viene esa necesidad del cuidado de lo amazónico, ¿no? Y sobre todo pensando, digamos, en que esta Amazonía pareciera que fuera un lugar virgen, ¿no? Un lugar donde solamente hay ciertos pueblos étnicos ancestrales y espirituales y maravillosos, pero donde evidentemente se está aplanando, simplificando, estandarizando todo lo que implica la diversidad real de lo que existe en la cuenca amazónica, que además es enorme y además está compartida por como 5 países distintos, ¿no? Y una idea, digamos, que a la vez que exotiza la Amazonía, también la convierte, digamos, en un lugar de intervención de formas nuevas del capitalismo, donde no solamente, evidentemente, digamos, se está criticando el asunto del extractivismo, como bien nos hemos dado cuenta, o poniendo en evidencia todos los efectos del cambio climático, sino que también, digamos, hay una activación de formas de lo que han llamado capitalismo verde, que está más relacionado con cómo explotar la naturaleza o cómo sacar capital, ¿no? Sin transformar la naturaleza. Y ahí yo creo que ha sido, y es muy importante, revisar más a fondo esta idea de la cultura como mercancía, que es lo que ha promovido en buena medida que muchas de las cuestiones que tienen que ver con los chamanismos de pueblos originarios o con las prácticas culturales de pueblos indígenas que utilizan el yagé, entre otras plantas además, se convierten en una manera también de mercantilizar esa cultura y de conseguir réditos, ¿no? Que en muchos casos ponen no solamente a competir a indios con no indios, sino sobre todo a poner a trabajar a los indios para los gringos, ¿no? O para el gringo que llega, ¿no? Y ahí hay un desnivel, ¿no? Y hay una desigualdad estructural. Supongo yo que... Diana. Dame un segundo, por favor, dame un No, segundito. Quería simplemente como cerrar diciendo que, perdón,
que se me fue la presentación, pero quería simplemente hacer un recordatorio sobre lo último, anotando que en medio de este complejo panorama como económico y político de la Amazonía, nosotros tenemos que tener en cuenta que no se trata solo de contar con la participación de ciertos indígenas en escenarios, ¿no? Ni se trata solamente de articular esfuerzos para el reconocimiento, sino que se trata sobre todo de articular, digamos, esfuerzos para que haya un reconocimiento real de lo que implican los derechos de estos pueblos y de estas comunidades de cara, en primer lugar, a su posibilidad de ser ciudadanos en los estados nacionales en los que están, ¿no? Porque pues de nada sirve financiar con 3 pesos los proyectos, ¿no? Cuando realmente lo que estás haciendo es después dejando un poco el desnivel al interior de las mismas comunidades sin que haya una redistribución. Entonces quería cerrar con eso, les agradezco mucho y bueno, esperemos que tengamos por lo menos una posibilidad de 10 minutitos más allá de que se cierre ahora en 5 minutos la sala para poder conversar. A las 12:15 hora de Montevideo, entonces tenemos 25. Bom, Muy bueno, Elena, muchas gracias. Eu pensei que tínhamos até 12h30. Ahorita el voluntario me confirmó, le pregunté. Pero bueno. Bem, então, obrigada, Helena, parabéns pelo seu importante trabalho, né? Então, a questão que a Helena traz, né? O que se faz em nome da globalização da ayahuasca, né? Hoje, vou comentar aqui geral, para abrir para o debate. Bom, então o nosso simpósio, aí é o título do nosso simpósio, né? Acho que é importante pensar plantas sagradas, discussões e debates na América Latina. As apresentações todas nesses 2 dias aí, né, que é um dos focos da proposta desse simpósio, expressam muito, né, uma série de contextos diversos de uso de diferentes plantas na América Latina, mas que envolve esse processo de globalização, de transnacionalização e de fluxos, né, do norte ao sul ou do sul ao norte, né? É interessante a gente pensar, fiquei pensando ontem já nisso, nessa distinção e nesse termo que aparece no título do nosso simpósio, né, de sagrada, porque essa distinção entre sagrado e profano, plantas sagradas e profanas, não faz parte dos contextos originais de vários desses povos, não ocidentais, né, que usam essas plantas, né, tendo finalidades, né, para essas plantas simultaneamente, né, profanas, lúdicas, né, mágicas, técnicas, né? Então essa distinção já não faz parte, né? Como a gente está aí já, né, vindo, lógico, né, antropologia, né, a gente é representante também de instâncias legitimadoras, né, do norte, né, da sociedade ocidental. A sessão de hoje, né, que pega, né, especificamente essa questão dos efeitos, né, da globalização, efeitos políticos, efeitos de legitimidade, efeitos nas legislações, né, os trabalhos todos apresentam aí esses vários fluxos, né, do norte ao sul, né, do sul ao norte, né, apontando para os efeitos, né, dessa globalização do uso dessas diversas plantas, né, principalmente da ayahuasca, eu acho, ou iagé, né, a ayahuasca, como bem colocou a Helena, né, o termo que indica mais esse processo de globalização, mas também, né, do peiote, eu acho que é um caso muito similar, eu vejo que no caso da Jurema é muito menos, né, eu não consigo enxergar essa mobilização, Jana, né, e acho que faltou você trazer mais dados etnográficos, talvez você não tenha dado tempo, aqui no Brasil, de uma apresentação pública, uma organização mais pública num cenário, de uma forma mais ampla aqui no Brasil, dos cultos da Jurema, né? Você diferencia, eu acho muito interessante essa diferenciação que você faz, inclusive, né? Já entrando aqui, né, em questões mais pontuais, entre o processo de apresentação pública, né, das religiões ayahuasqueiras brasileiras e dos cultos da Jurema, né? Sim, eu concordo, né, que a gente tem um formato mais definido, mais fechado. Você fala em fechado, aí eu não concordo totalmente, né, no caso das religiões ayahuasqueiras, de apresentação pública, e com relação ao fato da bebida ser uma só, mais ou menos, né, como eu mostrei na minha tese, como ficou evidente também quando a gente pega, né,
para muitas integrantes de religiões ayahuasqueiras que se veem como tradicionalistas, né, eles não usam exatamente a mesma bebida, eles e outros grupos, né, e os indígenas também questionaram na conferência de 2016 do Acre, né, por que né, a conferência se chama da ayahuasca, né, no meu povo é Nishipai, né, no meu Oni, né? Por que tem que ser ayahuasca, né? Então, aí no final, né, como o Abi e eu colocamos um artigo que escrevemos, né, se coloca essa questão já há um tempo no cenário brasileiro, né, se é mesmo uma mesma planta. E participei do processo de patrimonialização e foi muito difícil a gente chegamos a essa ideia, uma proposta inicial, né, no final do processo, de que talvez poderíamos patrimonializar pelo fato de, no caso de não incluindo os indígenas, as religiões ayahuasqueiras, todas terem uma preparação ritual da bebida, né, né, mais ou menos similar, né? Mesmo assim, não era consenso, né? Mas, enfim, eu não vejo ainda, né, no caso, deixa eu ver aqui se tem uma pergunta pontual da Jurema, né? Essa apresentação tão forte, né? Na Diana, deixa eu ver se eu tinha uma pergunta. A questão é a seguinte, né? Que se coloca essa questão da coisificação. Então, um pouco aquela questão de o sagrado e o profano, né? Essa distinção tão radical, é uma distinção que faz parte do nosso campo epistemológico ocidental, né? Não desses povos, né? E, bom, eu entendo essa questão que também traz, né, a reflexão da Helena, né, os problemas, a mercantilização, transformar essas plantas em mercadoria, né, a exotização, né, o que você chama de coisificação da espiritualidade. E aí entra a coisa da internet, essas imagens que você mostrou, inclusive contrastando com esse trabalho, né, artístico maravilhoso. Eu tenho uns quadrinhos também de um artista, o Iharika, né, que veio aqui para o Brasil, dos Iharika. E aí eu como professora da área, né, para alunos da área de comunicação, também tenho trabalhado um pouco com isso, e na minha pesquisa também sobre arte indígena fico pensando no papel das redes sociais, da internet, né, que muitos autores aí que não trabalham com plantas de poder, mas com essas novas tecnologias, vão também polemizar a respeito, né? Qual seria a ação, o efeito dessas redes sociais virtuais? Será que elas poderiam ter um efeito de democratização, né? De compor um campo aí, para fazer um link com a apresentação da Jana, né? De contrapoder, de resistência às epistemologias colonialistas, né? No sentido de que elas possibilitam que o receptor, né, nas redes virtuais, ele não seja só um receptor de notícias e informações, mas ele pode também interagir, produzir, transformar as notícias, né? Alguns autores colocam a internet como tendo esse papel. Ou será que elas, na verdade, né, cada vez mais, né, evidenciam uma perda de especificidade, de autonomia, né, e apropriações culturais, né? Então, acho que é uma questão para se pensar. Você falou, Diana, né, usou duas palavras que me chamaram a atenção: consumo cultural e consumo ideológico, como se fossem sinônimos, né? Eu acho que está muito aí por consumo cultural e consumo ideológico, né? E ideologia e cultura, né, não é a mesma coisa para vários autores do campo antropológico, principalmente, né? Então, são processos diferentes, né? Da Helena, né, já comentei, quer dizer, essa grande questão, né, eu li também o seu texto, um texto recente, que eu acho que tem a ver com toda a sua pesquisa, né, que fala dessa comunidade internacional da ayahuasca, muito interessante, né, porque, assim, né, essa é a sua questão inicial, o que se faz em nome da globalização da ayahuasca, né? Então, né, como a globalização, as nacionalizações, depois a globalização, né, as globalizações, elas envolvem a produção de um nós, como você fala, nós outros, uma identidade, né? Então, toda construção de identidade vai envolver uma seleção, para usar o cultura e ideologia, de certos aspectos, né, da história de um povo, de vários povos, né, da cultura, né, e de um descarte de outros aspectos. Então, isso é muito legal no seu trabalho. Quais são os atores? Então, é preciso incluir os indígenas, é preciso incluir, né, a Amazônia, mas o que da Amazônia? Quais indígenas? De que forma a gente inclui os indígenas, né, para construir essa nossa identidade, né? E você traz aí, a partir dessa sua etnografia na conferência lá de Girona, né, alguns elementos para a gente entender melhor como é que se compõe isso, né? E aí o seu ponto é mostrar como essa comunidade internacional ela é formada a partir de um fluxo que vem do norte,
né? É verdade, né? Tem esse movimento e é um movimento hegemônico e forte, mas tem, eu acho, eu concordo com a Jana, tem um movimento, eu enxergo, eu sou pessoa otimista, movimentos de contra-resistência, para chamar assim, né? Como no caso daqui, né, dos indígenas que querem ocupar o palco, né, artístico, estão conseguindo isso, impressionante, em poucos anos. De repente, eles estão ocupando mesmo, né, assim, espaços extremamente hegemônicos da arte contemporânea, porque eles querem, né, para denunciar, né, o genocídio empreendido por eles, as políticas de retrocesso das legislações indígenas aqui no Brasil, né, e há controvérsias entre os diferentes indígenas, diferentes falas desses indígenas. O Iban é muito diferente de um Ailton Krenak, é muito mais difícil entender o pensamento do Iban, a fala dele, do que de uma Dayara Tucano, que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Brasília, né? O Ailton Krenak, que ganhou o prêmio de intelectual do ano esse ano no Brasil, né? O Ailton Krenak, por exemplo, coloca, olha, a arte indígena não é para virar mercadoria, né? Então, o Jaider Esbel é um artista que ele começa a elaborar a sua arte, né? Ele ganha notoriedade na internet, né? Através do Facebook. Então, tem muita variedade aí, né? Acho que Juan quer fazer um comentário. Estava Acabei. E aí, agora, quem quiser falar, né? Os proponentes, por favor, né? E quem quiser perguntar, fique à vontade. No, está bien, gracias. No era para interrumpir ni nada, simplemente como a modo de cierre y de reflexión general, digo, en primer lugar agradecer de vuelta, como ayer, a las tres, a Diana, a Elena y a Sandra por estos intercambios. En fin, con Elena hemos tenido diferentes instancias de diálogo, en distintas oportunidades. Siento una cercanía bastante importante con su abordaje, su forma de ver las cosas, así que también felicitarte de vuelta, Elena, por tu trabajo. A mí simplemente me gustaría hacer como pasar dos titulares, ¿no? En base a todo esto, que viene siendo un campo que, como bien mostraba Elena, no deja de crecer. Es evidente que hace al menos 30 años que el campo de los psicodélicos crece en distintas dimensiones que Elena mencionó, en lo científico, en los usos, en las artes, en fin, y es evidente que en los últimos años experimenta un boom. Ok, creo que hay un consenso ahí. Ese consenso es evidente, porque así funciona el mundo contemporáneo en el que vivimos, no solo con la ayahuasca. Entonces, a mí una cosa que me inquieta, digamos, de alguna manera desde hace mucho tiempo, y probablemente me gane algunos enemigos en esta sala con alguna de las cosas que voy a decir, incluso contradiciéndome a mis propias perspectivas, es que, claro, ahora estamos en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, entonces todo el tema de la decolonialidad, el sur global, el norte global, yo mismo utilizo esos términos, ese es mi enfoque en mi tesis, pero a mí me da un poco como de miedo, digamos, y particularmente en el campo de las plantas, de qué está pasando al interior de la antropología con todo eso. Porque los antropólogos y las antropólogas que venimos hace mucho tiempo trabajando en estos campos, somos en buena medida los responsables de la situación actual del campo. Entonces a mí me llaman la atención dos cosas. Por un lado, la falta de crítica de la antropología que está haciendo investigación en torno a las plantas sagradas, la falta de una perspectiva crítica en serio, pero de una crítica a la antropología que estamos haciendo. No de una antropología crítica en el sentido de que, ay, sí, el norte global y el sur global y el capitalismo. Sí, vivimos en un mundo capitalista extractivista donde hay claramente relaciones hegemónicas. Pero ¿qué ganamos con reproducir esos discursos? ¿De qué se llenan esos discursos si no logramos hacer una antropología crítica de lo que estamos haciendo nosotros con las plantas? Cuando nosotros titulamos un simposio Plantas Sagradas, estamos dando una connotación, estamos haciendo escolias, estamos tomando decisiones. Cuando hacemos una World Ayahuasca Conference, estamos tomando decisiones, y eso en buena medida responde a los intereses de los propios campos antropológicos, que necesitan legitimar sus campos de estudio.
Estoy siendo muy crítico y probablemente me gane algunas tensiones con ustedes, pero es realmente lo que pienso. El proceso de reglamentación de la ayahuasca en Brasil, todos sabemos que se produjo prácticamente a puertas cerradas entre las instituciones religiosas. Entonces a mí me llama la atención el altísimo grado de conservadurismo y de neoesencialismo que está habiendo al interior de las antropologías que estamos trabajando en torno a las plantas sagradas. Porque parece que solamente repetimos que la culpa es del mercado, que la culpa es del extractivismo, que la culpa es de las grandes transnacionales que avasallan los territorios indígenas. Claro que eso es así. Por supuesto que eso es así. Pero ¿qué herramientas metodológicas, epistemológicas y políticas tenemos como antropólogos para modificar esos procesos? Porque con decirlo no hacemos nada. A las grandes compañías les importa 3 pepinos lo que piensan los antropólogos. Entonces es como una especie de autorrepetición de una narrativa que al interior de la ala funciona, porque ese es el espíritu de la ala, y está muy bien, pero que como antropólogos tenemos la obligación de para. ¿Qué es eso? ¿Qué es el norte global? ¿Qué es el sur global? ¿Qué es la colonialidad y la decolonialidad? Yo sé que todos sabemos lo que es, y yo mismo utilizo esos términos. Pero ¿cómo bajamos eso a tierra para pensar críticamente qué antropología estamos haciendo en el campo de las plantas sagradas? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Agora eu vou ter que ficar até 2 horas, fazer outra sala. Tenemos solo 12 minutos, pero no sé. Lenha na fogueira. ¿Puedo decir algo no rápido? A manera de conclusión, ya no abro la boca. Yo creo que es bien importante, para mí es un conflicto constante. Yo como geógrafa que trabaja y que busca siempre estar haciendo trabajo que tiene un impacto para un bien común, y no lo digo nomás porque es una palabra que sea de moda, y yo tomo muy bien tus críticas, Juan. Yo creo que tiene que ver con el trabajo que está haciendo cada investigador. Hay investigadores que no hacen trabajo solidario, pero hay otros que sí. Y en el caso del peyote, los megaproyectos, el colonialismo, incluso del mismo movimiento psicodélico, está creando conflictos reales, está creando amenazas literales, así a personas específicas, a colectivos específicos. Estamos viendo que se está moviendo ahora, que todo este discurso que se está dando en cuanto a despenalización o reclasificación o las propiedades del peyote y eso, es una abstracción de lo que está sucediendo de forma real y material, que sí, para mí es o sea, el colonialismo es real. A mí me vale lo que hagan las disciplinas como disciplinas, si no están realmente trabajando para, en este caso yo sí siento que hay una responsabilidad de hablar de cómo esto está impactando y posiblemente desplazando a un lugar ecológico, pero también a una serie de culturas que están relacionadas a. Entonces, creo que es muy importante siempre tomar esas teorías y cosas como colonialismo, sur global, norte global, como algo que está realmente, o sea, es material, no es abstracto para nada, para nadie. Y si lo abstraemos, creo que sí, si hablamos de colonialidad como una cosa puramente teórica, pues ahí sí nos perdemos. Yo quisiera hacerle una propuesta, y es, como nos tenemos que salir ya porque vamos a cerrar la silla, les voy a proponer que nos veamos en otra sala, por lo menos para tener 15 minutos de discusión, que creo que vale la pena. Entonces, les acabo de compartir un link de Zoom por el chat. Si quieren, nos conectamos 15 minutos para poder tener un poquito más de tiempo y continuamos nuestra discusión, ¿vale? Perfecto. Vamos para ahí entonces. Dale.